Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma sessão de estudo bíblico da Igreja Batista Jardim Marajoara. Você é muito bem-vindo para estarmos juntos louvando e engrandecendo ao nosso Deus e, claro, de sermos todos juntos aqui edificados pela palavra do Senhor e que possamos aplicá-la nas nossas vidas e nos desenvolver com ela. Vamos seguir na nossa série Alegrem-se. Estamos meditando sobre a alegria verdadeira que vem do Senhor. E hoje eu gostaria de meditar em um versículo, que é Romanos 12:15. Diz assim: Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A carta de Paulo aos Romanos, ela é muito profunda, muito bonita, E esse capítulo 12, ele marca o início da parte prática. Como em muitas cartas de Paulo, ele começa com uma boa base teórica e depois o final da carta, mais ou menos da metade para o final, é a parte prática. E Romanos nós temos assim, de 1 a 11 é a parte teórica e a partir do capítulo 12 nós temos aí a parte prática. Então Paulo ele vem dar vários conselhos de como aplicar o Evangelho nas nossas vidas, qual é a diferença que o Evangelho tem que fazer nas nossas vidas, Esse poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, então ele deve sim transformar as nossas vidas. E ele vem falar aqui sobre a alegria, que nós devemos aprender a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E para nós entendermos um pouco mais desse ensinamento, eu gostaria de compartilhar aqui algumas histórias que eu lembrei da minha própria vida. E eu gostaria de lembrar aqui da situação que eu vivi na Copa de 1994, que foi a primeira Copa que eu pude ver, que eu pude assistir ali. Lógico que eu não lembro de tudo, eu tinha apenas 7 anos de idade. Na de 90 eu já era vivo, mas eu nem lembro de nada dessa Copa. Mas a de 94 eu já tenho algumas memórias, memórias muito boas, de estar ali com a minha família na sala, assistindo alguns jogos, de sofrer ali, ficar vibrando, aqueles jogos que alguns ali parecia que ia dar tudo errado, que não saía gol e de repente, saía aquele gol e a gente ficava feliz, Aquelas comemorações, Romário e Bebeto comemorando, fazendo sinal de bebezinho assim, com os braços, muitas memórias, E, claro, a memória principal é bem na final, Foi a seleção brasileira contra a Itália no final, ninguém fez gols, fomos para os pênaltis, aquele sofrimento, e depois no último chute ali, era da Itália. O Roberto Baggio foi chutar aquele pênalti, e ele erra, e ele chuta por cima, Era um jogador excelente ali da seleção italiana, mas mesmo assim ele errou feio, E aí nós temos duas memórias, duas imagens, e até quando a gente olha no YouTube, hoje em dia tem essas cenas, que a gente pode ver ali na TV. De um lado a seleção brasileira comemorando, e de outro lado o Roberto Baggio, e também a seleção ali da Itália triste, os torcedores da Itália também tristes, E, lógico, os brasileiros, a minha família, felizes, a gente via ali o Galvão Bueno na TV abraçando o Pelé, gritando é tetra, acabou, que hoje também tem muitos memes, muitas piadinhas, com essa cena, e isso nos faz lembrar, sobre essa alegria que nós temos na vida, Então a gente tem essa cena, essa duplicidade, esse dualismo, na verdade, de um lado muita alegria e de outro lado muita tristeza também, Um jogador chateado, se sentindo culpado, de a sua seleção ter perdido, e o esporte ele nos mostra isso, Ele nos traz muitas lições boas de que nós devemos ser determinados, que nós devemos ter disciplina, que devemos ser perseverantes, nos esforçar, Mas quando se trata de alegria, nós precisamos tomar cuidado que o esporte ele nos ensina que só podemos ser alegres quando nós derrotamos outra pessoa. Nós só podemos festejar quando tem alguém chorando, quando tem alguém triste, quando tem um outro lado ali que é pior do que nós.
Nós só podemos ser felizes quando nós somos melhores do que todo mundo. Então precisamos tomar muito cuidado, porque nós trazemos isso para as nossas vidas. Não ouso dizer que é só por causa do esporte, né? Que nós só aprendemos isso com o esporte, mas eu creio que faz parte da nossa natureza pecaminosa mesmo, de sermos assim, né? De só sorrirmos quando vemos que a nossa vida está muito melhor que a dos outros, de só sermos felizes quando temos tudo aquilo que nós queremos, né? E não importa como esteja a vida dos outros, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque um outro fato que me marcou bastante também, pensando aqui em Copa do Mundo, foi a Copa de 2006, onde o Brasil ele foi eliminado pela França, né? Nas quartas de finais. E esse jogo que o Brasil foi eliminado foi bem no dia do meu aniversário. Então foi aquele aniversário xoxo, né? Que eu nem lembro direito. Lógico, acho que a gente comemorou sim, mas não me marcou, sabe, como um aniversário feliz, um aniversário alegre, por causa de um jogo de futebol, né? Então a gente traz esses sentimentos para as nossas vidas, né? Eu não posso ser feliz porque o meu time perdeu, né? Porque a minha seleção perdeu. Ou muitas pessoas trazem até dos clubes, né? De outros times ou até outros esportes, trazem isso para a própria vida, né? Eu não posso ser feliz porque o meu time não é o campeão, né? Porque o meu time perdeu. E ainda mais em 2014, né? Que a gente perdeu lá de 7-1 para a Alemanha, né? Isso já é uma memória muito mais recente. Mas eu acho que lá eu já estava mais calejado, né? Já estava mais pronto já. Mas em 2006 mexeu demais comigo, né? Eu fiquei bem triste mesmo. Agora nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Com essa alegria egoísta na nossa vida, né? De nós só sermos felizes quando tudo está bem, né? Quando nós somos os vitoriosos, quando a nossa vida está na perfeição. A Bíblia ela nos ensina que a vida do cristão não deve ser uma vida de egoísmo. A nossa alegria não deve depender das circunstâncias aqui da nossa vida, né? Se as circunstâncias são favoráveis ou não, né? Porque o nosso mundo aqui não pode receber essa confiança, né? Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, decaído. Nós temos muitas pessoas pecaminosas ao nosso lado. Nós temos governantes pecaminosos também, que uma decisão deles lá muda toda a nossa vida aqui também, né? Acaba alterando aqui a forma como nós vivemos, situação econômica, situação de saúde e tudo mais, né? Por isso que a nossa alegria não deve estar nas circunstâncias terrenas aqui da nossa vida. Mas a alegria que Cristo nos oferece, ela está baseada em outros fatores. Em fatores eternos, né? Em fatores do reino de Deus que não pertence aqui a esse mundo. Então, no mesmo capítulo aí, Paulo ele vai falar no versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Um versículo também tão pequeno e muito profundo, né? Mas que eu gostaria aqui de nós meditarmos apenas nesse início dele, né? Que ele fala: alegre-se na esperança. Olha onde tem que estar a nossa alegria, né? Na esperança. Que esperança é essa? A esperança que Deus nos oferece. Quando a Bíblia fala da esperança de Deus, é com relação à nossa vida futura, é com relação à presença do próprio Deus em nós, né? A esperança que não falha, pois Deus derramou o seu amor em nós, né? Através do Espírito Santo que habita em nós. Então, se nós seguirmos a filosofia desse mundo aqui, nós vamos cair em uma tristeza profunda, né? O nosso mundo fala que nós somos responsáveis pela nossa alegria e que eu e você devemos correr atrás da nossa felicidade. E muitos tentam, né, correr atrás dessa felicidade, muitos se matam mesmo, né, acabam com sua própria saúde, acabam com sua saúde emocional, se matam correndo atrás dessa felicidade, achando que a felicidade está aqui. E quando alcançam aqueles objetivos que eles querem, né, alguns não vão alcançar, e quando alguns alcançam, eles veem que a alegria não está lá também, né, em de repente ter muito dinheiro, em ser poderoso, em ter sucesso, né? Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar em outros fatores e que nós precisamos entender as prioridades da nossa vida para podermos experimentar a verdadeira felicidade. E quais são essas prioridades que nós devemos ter?
envolvem três pessoas: Deus, o próximo e eu. Olha aí, Deus, o próximo e eu. E a ordem de prioridade que a Bíblia nos ensina é essa mesmo, de colocar Deus em primeiro lugar, amar ao próximo e depois a mim. Então nós precisamos entender isso, né? É muito simples nós explicarmos, mas é muito difícil de nós entendermos e principalmente de nós aplicarmos na nossa vida. Nós já mencionamos aqui em estudos passados, mas é bom reforçar a respeito da vida de Paulo. Ele é um exemplo desse ensinamento, né? Paulo, ele abriu mão de si mesmo em prol dos outros. Em primeiro lugar, para obedecer a Deus, e em segundo lugar, para levar alegria para as outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem encontrar a verdadeira alegria que está na salvação que Cristo oferece. Então, Paulo, ele abriu mão da sua própria vida, da sua própria saúde, né? Sofreu demais, escrevia cartas com alegria, né? E até como nós falamos aqui de Filipenses, que ele ordenava que as pessoas fossem alegres. Filipenses é a carta chamada de Carta da Alegria, e Paulo estava preso. Quantas pessoas ele consolou, ensinou quando ele estava preso, quando ele estava ali com a sua sentença de morte marcada. Então, Paulo viveu isso, né? De se alegrar com os que se alegram, acima da sua própria vida, acima do seu próprio bem-estar. E o nosso maior exemplo, claro, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, nós vemos que Ele abriu mão de tudo, né? Ele abriu mão do seu próprio bem-estar, abriu mão da sua glória, da sua posição privilegiada e veio para sofrer, veio para servir o próximo, né? Veio aqui para dar a sua vida. Em primeiro lugar, ser obediente a Deus Pai, foi obediente até a morte de cruz. E, em segundo lugar, para também salvar o próximo e trazer muitas outras pessoas para o seu reino, para a sua alegria, para a alegria que Ele oferece. E quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, Ele não teve nenhuma dessas realizações que o mundo de hoje fala que nós devemos ter, né? De ter casa, de ter um cachorro, de ter esposa, filhos, dinheiro, tudo mais. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E mesmo assim, ele foi, né, com certeza, o mais feliz. Pois era obediente, ele ouvia a voz do Pai, ele estava em íntimo relacionamento com o Pai, e está até hoje, né? Ele é o próprio Deus. E não podemos dizer que Jesus não foi alegre, não foi feliz. Mesmo no sofrimento, desfrutava dessa alegria aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender isso, né? De que mesmo nas dores, mesmo nos sofrimentos, nós podemos aprender a nos alegrar quando nós olhamos a alegria do outro. Nada contra os jogos esportivos, né? Os jogos de futebol ou qualquer outra modalidade esportiva. Eu até continuo, sim, assistindo, torcendo, né? Devemos, sim, torcer, isso é muito bom, é um momento muito gostoso. Mas nós não podemos trazer esse ensinamento para a nossa vida, né? Que a nossa alegria só depende do fato de sermos campeões ou não, se estamos com a taça na mão ou não. E aplique esse ensinamento na sua vida também, né? Se você está com um bom emprego ou não, se você está com dinheiro na conta ou não, se os seus sonhos, se os seus projetos estão sendo realizados ou não. Você tem conseguido se alegrar com a alegria do outro? É uma forma de que Deus nos permite sermos alegres também, quando nós nos alegramos com a alegria do outro. A nossa vida pode estar desmoronando, né? Pode estar muito ruim, mas nós podemos nos alegrar com a alegria que o outro está vivendo, né? Com uma cura que ele recebeu, com um emprego que ele recebeu. Mas falar, mas eu estou desempregado, eu estou orando aqui por um emprego e ele recebeu, e eu vou me alegrar com ele enquanto eu estou aqui desempregado? Sim, você vai se alegrar com ele. É exatamente isso assim, que a Bíblia fala. E chorar com aqueles que estão chorando, mesmo que você não esteja na tristeza, mas você vai chorar com eles. E aqueles outros também devem chorar com você. Então não fique esperando tudo estar bem na sua vida para se alegrar com o próximo. Aprenda a olhar com os olhos de Deus, saber que cada vida aqui tem a sua própria trajetória, né? Nós não dependemos da vida do outro, né? Se o outro está sendo muito abençoado, quer dizer que eu não serei. Não significa isso.
A nossa vida aqui não é de disputa. Na verdade, quando a Bíblia fala de esportes aqui para nós, ela traz a ideia de uma corrida, né? Paulo fala sobre isso, lá na carta aos Hebreus também, né? De que nós estamos em uma corrida, mas não competindo com os outros, não competindo pelo primeiro lugar, mas competindo para concluir essa corrida. Todos que concluem são vencedores. E todos nós podemos, né? Não precisamos derrubar o próximo para eu conseguir concluir. Mas a ideia é de todos nós chegarmos lá juntos, né? Concluirmos juntos essa corrida e todos nos alegrarmos juntos. Então pare para pensar sobre isso, né? Pense na sua vida, se você tem se alegrado com os que se alegram, se você tem desfrutado dessa alegria também. É bênção do Senhor ouvir boas notícias, saber que outras pessoas estão felizes também. Não dependa da desgraça da vida dos outros para você se sentir bem. Olha, tantas pessoas doentes e eu não estou. Olha, os outros perdendo seus familiares e graças a Deus eu não estou. Aí sim eu fico feliz. Não pense dessa forma, mas busque agradar a Deus e, claro, né, colocar o Senhor como a sua prioridade, o próximo, e aí sim você vai poder desfrutar também a verdadeira alegria que o Senhor te oferece. Pesquisando um pouco sobre o Roberto Baggio, para preparar aqui esse estudo, eu não sei a religião dele, né? Não vou falar que ele é um exemplo a ser seguido na fé dele, não estou falando isso. Mas eu vi uma declaração dele muito interessante, que ele diz assim, que ele ficou muito triste, né, com tudo isso que aconteceu, mas depois ele virou uma chavinha ali na cabeça dele, né? Ele falou assim, olha, o Brasil tem muito mais habitantes do que a Itália, então com aquele chute eu fiz muito mais pessoas felizes do que eu teria feito se tivesse acertado o gol, né? Olha que interessante, né? Mesmo que foi um time rival, né? Mesmo que foi pessoas de outro país, mas ele aprendeu a se alegrar, pois ele fez muitas outras pessoas felizes, né? Precisamos aprender a pensar dessa forma, né? Nos alegrar com o próximo é sermos generosos. Generosidade é uma atitude do cristão. Então que possamos ser capazes de sentir a alegria com a alegria dos outros, de ficarmos alegres quando vermos os outros sendo abençoados, conquistando, né, suas realizações, sucessos, e sabendo que o nosso Pai continua cuidando de nós e a nossa esperança não está aqui neste mundo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.